Seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda à sexta aula, onde a gente vai falar sobre alavancas de crescimento. Na última aula eu falei sobre rapport e agora você já deve ter praticado, bom, pelo menos eu espero que sim, que já tenha praticado, porque agora nessas alavancas de crescimento é muito importante que você tenha aprendido a fazer rapport, porque, por exemplo, como que você vai pedir indicação? Como que você vai fazer crescer a sua base se você não sabe criar conexão com os seus prospects e clientes? Por isso, nessa aula aqui, eu quero ensinar ferramentas, na verdade, pensamentos que você precisa ter, metodologias que você precisa ter para você conseguir crescer ainda mais rápido, né? Como eu disse na última aula, o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem, até porque ele é escasso, não volta e também a gente não consegue comprar mais, mas a gente consegue acelerar para que a gente não fique tempo demais executando a mesma coisa sem a gente ter um rumo. Então é muito ruim quando a gente está executando uma coisa durante muito tempo atirando para um lado, sendo que na verdade talvez tivesse sido melhor até ficar parado do que correndo para uma direção errada. Então muita velocidade para a direção errada é horrível, é melhor que você fique parado do que você correr para uma direção errada, tá? Então vamos lá. As 5 alavancas de crescimento. A primeira é a mentalidade, né? Como eu expliquei para você, a mentalidade do assessor é a mentalidade de missionário, né? Tem a mentalidade do vendedor e a mentalidade do missionário. Do vendedor é aquela pessoa que a gente olha chata, é aquela pessoa que a gente já tem um certo estigma, uma coisa ruim quando a gente pensa no vendedor. Fala, putz, que é mesmo? Você está me ensinando cold call, você está me ensinando várias coisas aqui que, cara, eu vou virar um vendedorzinho, não faz sentido. O vendedor traz justamente essa mentalidade de que a gente está atrapalhando. Agora, o missionário traz a mentalidade de que a gente está ajudando. Então, quanto mais a gente ajuda, mais a gente vende. Essa é a mentalidade correta de um assessor ou de qualquer pessoa que trabalha com vendas. Quando a gente entra numa ligação ou numa reunião pensando em vender, vai dar errado. A probabilidade de dar errado é muito grande. É meio louco isso, né? Mas é exatamente isso que acontece. Todas as vezes que eu peguei no telefone ou fiz uma reunião pensando preciso vender, preciso vender, preciso vender, minha ansiedade a milhão, eu vendia menos. Porque a pessoa sente quase que o cheiro de desespero, porque eu estou desesperado para vender. Então qualquer brecha que eu vejo, eu tento fazer uma vendinha e não faz sentido. Quando eu estou procurando brechas para ajudar a pessoa, naturalmente no final eu vou conseguir vender, porque eu já ajudei tanto essa pessoa e ativei o gatilho da reciprocidade. Eu ajudei tanto essa pessoa que naturalmente ela vai querer me ajudar de alguma forma, querendo dar algo de volta, porque de tanta coisa que eu entreguei para ela numa conversa, ou num telefonema, numa reunião, ou enfim. Então, a mentalidade de missionário é quando eu penso que eu estou ajudando essa pessoa. A mentalidade de vendedor é quando eu só quero vender. Por isso eu te faço uma pergunta, de 0 a 10, quanto você acha que você impacta positivamente a vida das pessoas falando de investimentos? Você precisa saber responder isso e pelo menos chegar entre 8, 9 ou 10. Se você estiver abaixo disso e não souber como você ajuda e impacta positivamente a vida das pessoas, então é importante você recapitular um pouco e entender exatamente como que você vai ajudar essas pessoas. E aí eu te pergunto outra coisa, o que você faz hoje, você acredita realmente que vai ajudar as pessoas? O que você faz em investimentos, ou o que você pensa em fazer sobre investimentos, você acredita que vai ajudar? Lembra que eu falei que eu gosto de pensar, ou tenho um propósito, na verdade, de que eu posso ajudar qualquer pessoa a alcançar a independência financeira? Esse é um propósito genuíno e que eu tenho certeza que se eu ajudar qualquer pessoa vai querer se tornar o meu cliente ou minha cliente, porque entendeu que realmente eu ajudo. Então, por isso, eu tenho uma mentalidade voltada para a mentalidade de missionário e não a mentalidade de vendedor. E quando você tem essa mentalidade de missionário, naturalmente você ganha confiança e autoridade. Quanto mais confiança você tem, mais você vai conseguir falar da mesma forma que eu falo agora aqui para você. Porque eu tenho total confiança que o que eu faço, eu ajudo as pessoas a alcançarem também a independência financeira delas através do trabalho. Da mesma forma que eu alcancei, trabalhando como assessor, me tornando sócio de um escritório, mas eu poderia muito bem trabalhar como CLT e ter alcançado a minha independência também por lá. Óbvio, CLT e autônomo, eu consigo ganhar muito mais no longo prazo como autônomo, porque eu posso me tornar sócio de um escritório,
e eu posso crescer. Porém, nem todo mundo pensa com essa mesma mentalidade que eu tenho aqui de empreender ou de intraempreender. Então, você pode se tornar CLT e ter a mesma confiança, a mesma autoridade e ganhar muito dinheiro também. E aí a gente parte para a segunda alavanca de crescimento, que é a lealdade. Lealdade, ela entra num ponto, não de lealdade eu nunca vou abandonar meus clientes ou os meus clientes nunca vão me abandonar, não é isso. Mas é você entender qual cliente que ele te indica, qual cliente que ele te avalia muito bem, qual é o cliente que ele está sempre contente, feliz e satisfeito, não só satisfeito, mas acima de satisfeito, como leal. Uma pessoa que está sempre com você e mesmo quando você erra, ele entende ou ela entende e passa por cima disso. Você tem esses clientes? Você precisa ter essa métrica de quantos clientes você vai ter leal. Por quê? Vamos lá. Eu gostava de separar os meus clientes em camadas. E aí a gente pode chamar de tiers, né? Então eu tinha lá minha primeira camada, segunda camada, terceira e quarta. Eram os meus clientes leais, que eram os meus clientes que me indicavam, os clientes que me ouviam, que faziam reunião a qualquer momento que eu ligasse para ele, a gente fazia reunião porque tinha alguma coisa crítica que a gente precisava conversar. Esse era o tipo de cliente leal, o cliente que me indicava e que estava sempre comigo. Depois vinha o cliente satisfeito. Pô, mas o cliente satisfeito, será que não se encaixa também no cliente leal? Não, porque o cliente satisfeito, ele não está nesse ponto de te indicar toda e qualquer pessoa, ele não fala ativamente de você. Já o cliente leal, ele fala ativamente, num papo de bar, fala, cara, você precisa conhecer o meu assessor, a minha assessora. Então eu gostava de classificar os meus clientes como leal, depois satisfeito. O satisfeito, ele está basicamente, cara, seu trabalho tá bom, eu gosto e eu tô aqui contigo, cara, mas assim, se chegar uma pessoa muito amiga minha e me disser eu me tornei assessor, ou me tornei consultor, ou planejador, qualquer outra coisa, eu vou com ele. Esse é o cliente satisfeito. O leal já não. Tanto que eu tinha um cliente que ele tinha mais de 80 milhões de reais. A filha dele começou a trabalhar na outra corretora. Eu estava na XP e a filha dele estava no BTG. A filha dele falou algumas vezes, pai, vem investir comigo. Ele era tão leal, mas tão leal, que, cara, eu andei no helicóptero dele algumas vezes, fui na casa dele, lá em Piracaia, nadei com a bermuda do filho dele, conheci a filha dele, inclusive, a esposa, todo mundo, a gente fez churrasco, ele serviu o aguil pra mim, pra minha esposa, pra todo mundo. Cara, foi sensacional o dia e foram algumas vezes assim. E ele era muito leal, ele me indicava qualquer pessoa. No churrasco ele me indicou as pessoas que estavam lá. Ele falou, gente, vocês precisam abrir conta com esse cara aqui. Então, esse era o cliente leal, a ponto de nem abrir conta com a filha dele. Loucura, né? Parece loucura. Mas isso acontece. Já se ele fosse satisfeito, talvez ele teria transferido a conta para lá. E aí depois vem o cliente ok. O cliente ok, ele é um cliente que realmente ele tá ok. Tipo, tô aqui. Nem fede nem cheira, não indico ninguém. O satisfeito ele ainda indica. Se você pedir ativamente, ele ainda indica. Já o ok, você fala, vou ver, não sei, ele nem indica. Tudo que você fala para ele, ele meio que duvida. Vou pesquisar um pouco mais. Esse é o cliente ok. E aí tem o cliente insatisfeito. Aí é o último caso que esse cliente aqui você precisa tratar com urgência. Então, você tem uma escala de lealdade aqui, que quando você tem essa escala, te ajuda muito no atendimento também, que é coisa que a gente vai falar nas próximas aulas. A terceira alavanca de crescimento são os clientes, o ticket médio do nosso cliente. Se eu tenho 100 clientes, cada um de 1 milhão, significa que eu tenho 100 milhões e o meu ticket médio é de 1 milhão, certo? Basicamente é isso. Óbvio que eu não vou ter 100 clientes de 1 milhão certinho. Eu tenho um de 10, outro de 500, outro de 5, outro de 800 e aí vai formando o meu ticket médio. Lembra que eu falei na aula passada, em algumas aulas aqui para trás, eu falei que quanto menos cliente, melhor? Essa é a métrica que você deve acompanhar para você saber se você está indo no caminho certo. O seu ticket médio ele tem que vir numa crescente, ele nunca pode diminuir. Imagina que você está com um ticket médio de 500 mil reais, então os seus clientes ali, você pega o patrimônio deles e você pega os seus clientes e divide o patrimônio pela quantidade de cliente e dá 500 mil reais.
Daí você começa a abrir clientes de 100 mil, de 100 mil, de 100 mil, de 100 mil, seu ticket médio vai cair, né? Porque você está puxando a regra para baixo aqui, né? Você está puxando a régua lá para baixo para 100 mil reais. Daqui a pouco, seu ticket médio vai para 400, para 350, e aí não faz sentido, você está puxando para baixo. Uma alavanca de crescimento é você acompanhar o ticket médio e você conseguir sempre aumentar ele, seja tirando os menores e abrindo espaço para atender outros clientes. Naturalmente, esse é o 80-20, onde você tem 20% dos seus clientes gerando 80% da sua receita. Então, o que você deve conservar são esses 20 clientes. Os outros 80, que representam os 20% da sua receita, talvez não faça sentido, né? Na verdade, não faz sentido você atender, porque você está perdendo tempo, sendo que você poderia passar isso para um outro assessor, outra assessora mais júnior, e você então conseguir atender clientes cada vez maiores. Você abre espaço para conseguir prospectar outros clientes milionários ou multimilionários. Então, uma alavanca de crescimento muito importante é essa do ticket médio, quando você vai fazendo ele crescer. Então, você precisa acompanhar essa alavanca ou esse ticket médio mensalmente. Por exemplo, na minha mentoria, eu gero um relatório para que os assessores e assessoras, consultores, planejadores que lá estão entendam como que eles têm que acompanhar cada um desses dados e cada uma dessas alavancas, para que eles consigam mensurar e ter o que se chama no mercado de KPI, né? Que é você acompanhar alguns pontos chaves para você conseguir saber, pô, eu preciso crescer aqui, ali, o que eu preciso ajustar mais? Eu gero esse relatório para poder guiar. Na escola Método do Assessor, a gente tem também um modelo onde você vai respondendo um questionário e ele te gera planos de ação já baseados em tudo esses pontos que eu acabei de mostrar para você. Todos esses pontos das alavancas e tudo que eu já falei e ainda vou falar. Então, se você está começando agora aí na carreira, pô, já começa com o pé direito, entrando aí na escola Método do Assessor. E se você já é um assessor, uma assessora que tem mais de 10 milhões, pô, aí nem precisa começar pela escola, começa direto na mentoria, que lá você também já tem outros bônus e um caminho muito mais traçado para o objetivo e o momento que você está passando. Bom, agora indo para outra alavanca seria a indicação, que tem uma aula exclusiva sobre indicações, justamente porque é um ponto extremamente importante e relevante. Por isso, dê importância para o seu NPS, é isso que eu quero frisar aqui. O NPS se fala Net Promoter, te dão nota 9 e nota 10, são promotores. Promovem o seu trabalho, que falam bem de você. Quantos deles essa métrica chamada NPS faz? Ela mede a ponto de indicar ativamente o seu trabalho. Essa métrica ela é usada em várias empresas, Coca-Cola, Nestlé, XP, Guide, Genial, BTG e qualquer outra empresa, inclusive a nossa, também é medida pelo NPS. Todos os nossos clientes têm que avaliar, os nossos alunos, mentorados, eles avaliam o nosso trabalho. Hoje, os nossos trabalhos como imersão presencial, a escola, a mentoria, está acima, né? Óbvio, cada um tem seu ponto, mas todos estão acima de 90 pontos, colocando aí de 0 a 100 pontos em NPS. E o NPS é um ponto extremamente importante, porque se um cliente te deu nota 9 e 10, será que não faz sentido você ligar e pedir indicação para essa pessoa? E quando pedir indicação? Tudo isso eu vou falar na nossa última aula, onde a gente vai falar sobre indicações. Então eu vou deixar para a gente aprofundar lá naquele ponto nessa aula. E a última alavanca que a gente tem aqui seria a alavanca de time. Quando você começa a crescer e se tornar um assessor, uma assessora mais relevante em tamanho de base, em crescimento, você chega a partir dos 100 milhões ali, é importante que você tenha mais uma pessoa do seu lado prospectando para você, porque aí você ganha mais tempo, porque aí você deixa talvez de prospectar, ou talvez até você continue prospectando, mas agora você tem mais uma pessoa no seu time te ajudando a prospectar. Você pode ter um time junto do seu time, um assistente ou uma assistente, para poder fazer as coisas administrativas e assim você ganha mais tempo ainda. O Dave Mullen, ele fala sobre um ponto muito importante aqui,
que é tarefas de $500 a hora e tarefas de $20 a hora. Tem tarefa que você não está fazendo para ganhar dinheiro especificamente, você está lá planilhando, fazendo coisas administrativas. O que você faz então? Joga para uma pessoa administrativa fazer. Aí você contrata essa pessoa, paga lá R$2.000, R$1.000, R$1.500, não sei, uma pessoa jovem que está começando na carreira, que você pode até treinar essa pessoa para crescer e se tornar um assessor ou uma assessora júnior do seu time e ir crescendo junto com você. Ou então um SDR que também vai fazer prospecção e aí vai filtrar os leads, vai deixar leads mais qualificados na sua mão para que você só faça reunião. E aí é basicamente só marcar o gol. Você já pensou se o Ronaldo Fenômeno tivesse sozinho em um time? Na seleção de 2002, pensa aí. Ronaldo Fenômeno jogando sozinho, sem Rivaldo, sem Roberto Carlos, sem Cafu, sem todos aqueles jogadores que a gente viu lá na época de 2002. Imagina ele jogando sozinho. Obviamente ele não ia nem passar do primeiro jogo, talvez, né? Não ia ganhar nada, porque sozinho não dá para fazer muita coisa. Você não consegue cruzar, correr, defender, fazer gol ao mesmo tempo. Por isso é importante você chegar em um determinado momento da sua vida profissional ali de assessor ou de assessora, você pensar em um bom time. E isso eu ajudo você a montar quando você estiver na mentoria e estiver na escola Método do Assessor também. Essas são as 5 alavancas que você pode usar e deve usar durante a profissão. Bom, eu espero que você tenha entendido essas 5 alavancas. Eu te dou um conselho muito forte, não negligencie nenhuma dessas alavancas. Cada uma tem o seu tempo na vida profissional, no seu crescimento. Por isso que eu falei da escola, onde eu coloco isso, cada uma dessas alavancas em um tempo. De 0 a 10 milhões, qual alavanca que você vai usar? De 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100. Cada uma dessas alavancas sendo usada da melhor forma possível. Agora, na próxima aula, eu vou falar sobre atendimento. Como é que você faz para tornar um cliente leal? Para que ele te promova na métrica NPS, por exemplo, te dê 9, te dê 10, que você encante o cliente. Tudo isso eu vou ensinar na próxima aula, então eu te espero lá.